a lei do porrete e das presas. O primeiro dia de Bach na praia de dia foi como um pesadelo. Cada hora era cheia de choques e de surpresas. Tinha sido arrancado subitamente do seio da civilização e lançado no coração das coisas primordiais. Não era nenhuma vida preguiçosa e beijada pelo sol, sem nada mais a fazer do que passear e se entediar. Aqui não havia nem paz, nem descanso, nem sequer um momento de segurança. Tudo era ação e confusão, a cada instante, a sua vida e os membros do seu corpo corriam perigo. Havia uma necessidade imperiosa de permanecer constantemente em alerta, porque estes cães e estes homens eram muito diferentes dos da cidade. Eram selvagens, todos eles, e não conheciam outra lei senão a do porrete e das presas. Ele nunca tinha visto cães lutarem como lutavam estas criaturas lúpinas, e sua primeira experiência ensinou-lhe uma lição inesquecível. É verdade que foi uma experiência de espectador, caso contrário ele não teria vivido para aproveitá-la. Carly foi a vítima. Estavam acampando junto ao armazém construído de toras de madeira, quando ela, com seu jeito amigável, procurou aproximar-se de um cão husky do tamanho de um lobo adulto, embora não chegasse nem à metade do tamanho dela. Não houve aviso, somente um pulo rápido, uma batida súbita de dentes afiados, um salto para trás igualmente veloz e o rosto de Carly ficou aberto do olho até a mandíbula. Era a maneira como os lobos lutavam, atacavam e pulavam para longe, mas a coisa não ficou nisso. Trinta ou 40 huskies correram para o local e cercaram os combatentes em um círculo atento e silencioso. Bach não compreendeu aquele interesse silencioso, nem a maneira gulosa com que lambiam os lábios estreitos. Carly atirou-se em direção ao antagonista, que atacou de novo e novamente pulou para um lado. Ele enfrentou seu próximo ataque diretamente com o peito, de uma maneira peculiar que a fez perder o pé e cair no solo. Ela nunca recuperou o equilíbrio, era por esse momento que o círculo dos huskies aguardava. Eles lançaram-se sobre ela no mesmo instante, como um só corpo, rosnando e ladrando, e ela ficou soterrada, berrando de agonia, sob a massa de corpos eriçados.
O episódio foi tão rápido e tão inesperado que Bach ficou desconcertado. Ele percebeu Spitz sacudindo a língua escarlate, como se estivesse rindo, e então François, brandindo um machado, saltou entre a massa de cães. Três homens com porretes o ajudaram a espalhá-los, não levou muito tempo. Dois minutos depois que Carly havia tombado, o último de seus atacantes havia sido expulso a pauladas. Mas ela jazia imóvel e sem vida na neve pisoteada e sangrenta, quase literalmente rasgada em pedaços, enquanto o mestiço moreno se inclinava sobre ela e praguejava horrivelmente. Esta cena frequentemente voltou à memória de Bach, perturbando seu sono. Então era assim que funcionava. Nada de limpo, simplesmente não havia regras. No momento em que você caísse, estava acabado. Bem, ele daria um jeito de nunca ser derrubado. Spitz balançou a língua e riu de novo. A partir deste momento, Bach o odiou com um rancor amargo e imortal. Antes de se recuperar do abalo causado pela trágica morte de Carly, recebeu um novo choque. François amarrou em torno dele um arranjo de correias e fivelas. Era um arreio, parecido com aqueles que ele tinha visto os estribeiros colocarem nos cavalos em seu antigo lar. E do mesmo jeito que ele tinha visto os cavalos trabalharem, foi posto a trabalhar, puxando François em um trenó até a floresta que cercava o vale e retornando com uma carga de lenha. Embora sua dignidade tivesse sido duramente afetada por ser transformado em um animal de carga, era esperto demais para se rebelar. Ele se forçou à submissão e fez o melhor que pode, embora tudo lhe parecesse novo e estranho. François era severo e exigia obediência instantânea, que recebia de imediato em virtude de seu chicote. Além disso, Dave, que era um puxador de trenó experiente e ocupava o lugar de tirador, logo à frente do trenó, mordiscava o traseiro de Bach cada vez que este cometia um erro. Spitz era o líder, igualmente experimentado, e uma vez que não podia castigar Bach sempre que quisesse, porque estava à sua frente, rosnava algumas vezes em sinal de aguda reprovação, ou habilmente jogava seu peso sobre uma das correias laterais a fim de fazer com que Bach fosse arrastado para a trilha que deveria seguir.
Mas Bach aprendia facilmente e sob a orientação combinada de seus dois companheiros e a chibata de François realizou progressos notáveis. Antes que retornassem para o acampamento, ele sabia o suficiente para parar à voz de Eia, e para prosseguir cada vez que escutava avante, aprendeu também a dar uma volta ampla para o lado oposto a cada curva da estrada e a evitar ser atingido pela parte dianteira do trenó cada vez que o veículo carregado descia rapidamente uma ladeira. São três cão bastante bom, disse François Perrault. Aquele Bach, ele puxa como o inferno. Eu ensino ele rápido como um relâmpago. Naquela tarde, Perrault, que tinha pressa de tomar a trilha para levar suas mensagens oficiais, retornou com outros dois cães. Disse que seus nomes eram Billy e Joe, que eram irmãos e huskies por sangue. Embora filhos da mesma mãe, eram tão diferentes como o dia e a noite. O único defeito de Billy era sua cordialidade excessiva, enquanto Joe era justamente o oposto, amargo e introspectivo, com um rosnando permanente e olhar maligno. Bach os recebeu como novos camaradas, Dave os ignorou e Spittis tratou de dar uma sova primeiro em um e depois no outro. Billy sacudiu o rabo apaziguadoramente, tentou fugir quando percebeu que a proposta de paz não tinha servido de nada e latiu, ainda procurando acalmar o outro quando os dentes agudos de Spittis rasgaram-lhe o flanco. Mas não importa quantos círculos Spittis fizesse, Joe girava nos calcanhares para enfrentá-lo, o pelo eriçado, as orelhas jogadas para trás rentes à cabeça, os lábios se retorcendo entre rosnados, as mandíbulas batendo uma contra a outra tão rapidamente quanto ele dava mordidas no ar, e os olhos brilhando diabolicamente, a própria encarnação do medo combativo. Tão terrível era sua aparência que Spittis foi forçado a desistir de discipliná-lo, porém, para encobrir seu vexame, ele se lançou novamente sobre o inofensivo Billy e expulsou-o aos gemidos para os confins do acampamento. Ao entardecer, Perrault conseguiu outro cão, um husky velho, comprido, magro, esquelético, o focinho marcado pelas cicatrizes de muitas batalhas e um único olho que lançou um aviso exigindo o respeito dos novos companheiros. Este era chamado de Sol Lekis, que na língua dos esquimós significava zangado.
como Dave, ele não pediu nem deu nada, tampouco esperava receber coisa alguma, e quando marchou lenta e deliberadamente no meio deles, mesmo Spitz o deixou em paz. Ele apresentava uma peculiaridade que Bach teve a pouca sorte de descobrir. Ele não gostava que se aproximassem dele por seu lado cego. Bach tornou-se involuntariamente culpado desta ofensa e o primeiro conhecimento que teve de sua indiscrição foi quando Sollex virou-se subitamente contra ele e deu-lhe uma mordida que cortou o ombro até o osso em um talho de quase 8 centímetros de comprimento. A partir daí, Bach evitou permanentemente seu lado cego e nunca mais teve qualquer problema com ele enquanto foram camaradas. Sua única ambição aparente, como a de Dave, era a de ser deixado em paz, embora, como Bach descobriria mais tarde, cada um deles possuísse uma outra ambição ainda mais vital. Nessa noite, Bach enfrentou o grave problema de dormir. A tenda, iluminada por uma vela, brilhava calidamente no meio da planície branca, e quando ele entrou nela com a maior naturalidade, tanto Perrault como François o bombardearam com pragas e utensílios de cozinha, até que ele se recuperou de sua consternação e fugiu ignominiosamente para o frio exterior. Soprava um vento gélido que penetrava vergonhosamente em seu couro e mordia seu ombro ferido como a picada de um animal venenoso. Deitou-se na neve e tentou dormir, mas a geada se acumulava sobre ele e logo o fez erguer-se novamente entre tremores de frio. Sentindo-se infeliz e desconsolado, ele vagueou sem rumo por entre as numerosas tendas, somente para descobrir que cada lugar era mais frio que o outro. Aqui e ali cães selvagens avançavam violentamente em sua direção, mas ele eriçava os pelos do pescoço e rosnava, porque estava aprendendo depressa, e os outros deixavam que prosseguissem seu caminho sem ser molestado. Finalmente, surgiu-lhe uma ideia. Ele decidiu retornar e ver como seus próprios companheiros estavam se saindo. Para seu completo espanto, todos haviam desaparecido. Novamente perambulou pelo grande acampamento à procura deles e retornou sem qualquer resultado. Será que eles estavam dentro da tenda? Não, não poderiam estar, porque senão ele não teria sido expulso dela. Mas então onde poderiam ter se metido?
Com o rabo se arrastando pelo chão e o corpo trêmulo, sentindo-se totalmente abandonado, ele circulou a tenda sem rumo certo. Subitamente, a neve cedeu sob suas patas dianteiras e ele afundou, alguma coisa se remexeu por baixo de seus pés. Saltou de volta, eriçado e rosnando, temendo o invisível e o desconhecido. Mas um pequeno gânido amigo tranquilizou-o e ele retornou para investigar. Uma lufada de ar quente subiu-lhe até as narinas e lá, enroscado sob a neve em um novelo quente e confortável, estava Billy. Ele gemeu de forma suplicante, retorceu-se de costas e mostrou a barriga a fim de demonstrar suas boas intenções e até mesmo aventurou-se, como um suborno em troca da paz, a lamber o focinho de Buck com sua língua quente e úmida. Outra lição. Então era assim que eles faziam, era? Confiantemente, Bach escolheu um lugar que lhe pareceu conveniente e com muito desperdício de tempo e de esforço devido à falta de prática, conseguiu cavar um buraco para si próprio. Em um piscar de olhos, o calor de seu corpo encheu o espaço exíguo e ele adormeceu. Tinha sido um dia longo e árduo e dormiu sonora e confortavelmente, embora rosnasse, latisse e lutasse a noite toda contra os maus sonhos. Mesmo assim, somente abriu os olhos quando foi acordado pelos ruídos do despertar do acampamento. A princípio, não soube onde se encontrava. Nevara durante a noite e achava-se agora completamente soterrado. As paredes de neve o apertavam de todos os lados e um grande medo percorreu seu corpo, o temor do animal selvagem pela armadilha. Isto era um sinal de que ele estava retornando através de sua vida até as vidas de seus ancestrais, porque ele era um cão civilizado, um cão até mesmo domesticado em demasia, e suas experiências particulares não incluíam nenhuma armadilha, portanto não poderia temê-las por não saber o que eram. Os músculos de seu corpo inteiro se contraíram espasmodicamente e, como por instinto, os pelos de seu pescoço e dos ombros puseram-se em pé e com um ronco feroz ele saltou diretamente para a luz deslumbrante do dia, a neve espalhando-se ao seu redor como uma nuvem fulgurante. Antes de cair em pé, viu o acampamento branco em volta e lembrou onde estava, e tudo que havia ocorrido desde a infeliz ocasião em que saíra para um passeio com Manuel até o momento em que escavaram um buraco para passar a noite.
Um grito de François saudou sua aparição. Que foi que eu disse? Gritou o condutor de cães para Perrault. Esse tarde-back seguro que aprende mais ligeiro que os outros. Perrault assentiu gravemente. Uma vez que ele era um correio do governo canadense, conduzindo importantes despachos oficiais, estava ansioso para adquirir os melhores cães e sentia-se particularmente satisfeito pela aquisição de Bach. Durante a próxima hora, 3 outros huskies foram acrescentados à matilha, completando um total de 9, e antes que tivesse passado outro quarto de hora, estavam arriados e serpenteando pela trilha que levava ao desfiladeiro de dia. Bach estava feliz por deixar aquele lugar e, embora o trabalho fosse pesado, percebeu que não lhe era particularmente desagradável. Ficou surpreso com o entusiasmo que animava a equipe inteira e que logo lhe foi transmitido, mas ainda mais surpreendente era a mudança ocorrida em Dave e Sol Leckis. Eram outros cães, completamente transformados pelos arreios. Toda a passividade e despreocupação tinham desaparecido deles, pareciam alertas e cheios de energia, ansiosos para que a tarefa se realizasse a contento e ferozmente irritados por qualquer coisa, fosse atraso ou confusão, que retardasse seu trabalho. O puxar das correias parecia ser a suprema expressão de sua existência, tudo para que viviam e a única coisa que lhes dava prazer. Dave era o tirador ou cão do trenó, aquele que ficava mais próximo do veículo às suas costas, bem à sua frente marchava Bach, e diante dele Sol Leckis. O restante da matilha estava atrelado à frente deles, em uma única fileira, chefiados pelo líder, posição que era ocupada por Spittis. Bach tinha sido colocado propositadamente entre Dave e Sol Leckis, para que pudesse ser instruído por estes. Estudante atento como era, os dois eram igualmente professores muito competentes, e não lhe permitiam permanecer por muito tempo em erro, reforçando seus ensinamentos com dentes afiados. Dave era justo e muito sábio. Nunca dava uma mordida em Bach sem motivo, mas nunca deixava de fazê-lo quando ele merecia. Uma vez que a chibata de François dava apoio ao mestre, Bach descobriu ser mais fácil corrigir-se do que tentar retaliar. Certa ocasião, durante uma breve parada, quando ele se enroscou nas correias e atrapalhou a saída, tanto Dave como Sol Leckis saltaram sobre ele e lhe administraram uma severa punição.
A confusão que se seguiu foi ainda pior, mas Bach teve o máximo cuidado para não se enredar nos tentos outra vez, e antes que o dia findasse tinha aprendido tão bem o seu trabalho que os companheiros pararam completamente de aborrecê-lo. O chicote de François estalou com menor frequência e Perrault até mesmo fez um cumprimento a Bach ao erguer-lhe as patas e examiná-las com todo o cuidado. A corrida desse dia foi longa e difícil, subindo o desfiladeiro, através do acampamento das ovelhas, cruzando um local chamado Balança e penetrando na floresta, através de geleiras e lugares onde se acumulara a neve de avalanches, com dezenas de metros de profundidade, galgando e percorrendo as colinas de Chilcoot, as austeras sentinelas do triste norte solitário, que eram o divisor de águas, separando a água salgada próxima ao oceano dos rios de água doce. Percorreram rapidamente a descida que acompanhava a cadeia de lagos que enche as crateras de vulcões extintos e, já à noite cerrada, suspenderam a marcha no imenso acampamento junto ao lago Bennett, em que milhares de caçadores de ouro estavam construindo barcos para usar quando o gelo se derretesse na primavera. Bach imediatamente cavou seu buraco na neve e dormiu o sono dos justos e dos exaustos, porém muito cedo foi arrancado para a escuridão gelada e atrelado novamente ao trenó junto com seus companheiros. Naquele dia, eles percorreram 65 quilómetros, porque a trilha era de neve sólida, porém no dia seguinte, e nos muitos que se seguiram, tiveram de abrir sua própria trilha, trabalhando muito mais e ganhando muito menos terreno. Via de regra, Perrault viajava à frente da matilha, apertando a neve com suas botas amarradas a raquetes confeccionadas para caminhar sobre o gelo, a fim de tornar a tarefa mais fácil para os cães. François, que guiava o trenó em pé junto ao eixo do leme, algumas vezes trocava de lugar com ele, mas não com frequência. Perrault estava com muita pressa e tinha orgulho de seu conhecimento sobre o gelo, uma habilidade indispensável, porque o gelo de outono era muito fino e nos locais em que havia água corrente não havia gelo algum. Dia após dia, durante horas infindáveis, Bach puxava as correias. Sempre desmontavam o acampamento enquanto ainda estava escuro e os primeiros lampejos acinzentados da aurora já os encontravam na estrada depois de terem deixado vários quilómetros para trás. E sempre montavam acampamento após o escurecer, comendo sua escassa porção de peixe seco e arrastando-se para dormir em uma cova escavada na neve.
Bach estava faminto o tempo todo, ele nunca se satisfazia completamente e suas entranhas se contraíam perpetuamente com as dores da fome. Sua ração diária era de cerca de 700 gramas de salmão seco ao sol e parecia desaparecer completamente em seu estômago, sem deixar o menor vestígio. Todavia, os outros cães, que pesavam menos e tinham se acostumado a essa vida desde o nascimento, recebiam menos de meio quilo de peixe por dia e pareciam manter-se em boas condições. Rapidamente, ele perdeu o fastio que havia caracterizado sua vida anterior. Caprichoso e lento ao comer, descobriu que seus companheiros, terminando primeiro, roubavam pedaços de sua ração inacabada. Não havia como defendê-la. Enquanto ele lutava contra dois ou três, ela desaparecia na garganta dos demais. O único remédio que encontrou foi comer tão depressa quanto eles, e tão grande era a fome que o dominava, que em breve estava também tentando engolir o que não lhe pertencia. Ele observava e aprendia. Quando viu Pike, um dos cães que haviam chegado por último, que além de vagabundo era um ladrão experiente, roubar uma fatia de tocinho enquanto Perrault lhe dava as costas, duplicou o desempenho no dia seguinte, arrebatando a manta inteira. Os homens armaram uma enorme confusão por causa disso, mas ninguém suspeitou dele, ao passo que Dub, um cachorro desajeitado e meio bobo, que era sempre apanhado quando tentava alguma artimanha, foi castigado pela feia ação de Bach. Este primeiro roubo estabeleceu a capacidade de Bach de sobreviver no hostil ambiente setentrional. Registrou sua adaptabilidade, sua capacidade de ajustar-se a condições em perpétua mutação, a falta da qual significaria uma morte rápida e terrível. Marcou, além disso, a decadência ou esfacelamento de sua natureza moral, uma coisa inútil e até mesmo prejudicial na feroz luta pela existência. O respeito pela propriedade particular e pelos sentimentos pessoais ficava muito bem nas regiões quentes do sul, sob a lei do amor e da camaradagem, mas nas terras do norte, sob a lei do porrete e das presas, quem quer que tomasse essas coisas em consideração era um tolo, e se observasse um comportamento ético, não conseguiria sobreviver. Isto não significa que Bach tivesse raciocinado e chegado a estas conclusões, ele estava preparado para sobreviver, isto era tudo, e inconscientemente acomodou-se ao novo modo de vida, em toda a sua vida pregressa, não importa quais fossem as probabilidades contra ele, jamais tinha fugido a um combate.
Porém o porrete do homem do suéter vermelho tinha-lhe ensinado, à força de pancadas, um código mais fundamental e primitivo. Enquanto era civilizado, ele poderia ter morrido por uma consideração moral, digamos, defendendo a chibata de montaria do juiz Miller, mas a sua total descivilização era agora evidenciada por sua habilidade em evitar considerações morais a fim de proteger o próprio couro. Ele não passou a roubar por prazer, mas para atender ao clamor de seu estômago. Ele não furtava abertamente, mas subtraía secreta e ardilosamente, por respeitar a nova lei do porrete e das presas. Em resumo, as coisas que fazia eram feitas porque era mais fácil e mais proveitoso agir assim que de outra maneira. Seu desenvolvimento, ou regressão, foi rápido. Seus músculos se tornaram duros como ferro e tornou-se insensível a qualquer dor ordinária. Lentamente adaptou-se a uma economia tão interna como externa. Podia comer qualquer coisa, não importa quanto fosse nojenta ou indigesta, e, uma vez devorada, os sucos de seu estômago extraíam até as últimas partículas de nutrientes, e seu sangue as carregava até os lugares mais distantes de seu corpo, reconstruindo-os de modo a se tornarem os tecidos mais fortes e mais resistentes. Sua visão e seu faro se tornaram notavelmente agudos e sua audição desenvolveu tal sensibilidade que, mesmo dormindo, escutava o som mais fraco e sabia distinguir se anunciava tranquilidade ou perigo. Aprendeu a arrancar os pedaços de gelo com os dentes, quando se acumulavam entre os dedos, e quando tinha sede e descobria uma camada grossa de gelo sobre uma poça d'água, ele a quebrava empinando o corpo e caindo sobre ela com as patas dianteiras rígidas. Sua característica mais conspícua era uma habilidade para farejar o vento e prever como seria o clima no dia seguinte. Não importa a que ponto o ar estivesse irrespirável de frio na hora em que ele escavava seu ninho junto a uma árvore ou barranco, o vento que soprava mais tarde inevitavelmente o encontrava a sotavento, abrigado e confortável. E não somente ele aprendeu através da experiência, como instintos mortos há séculos retornaram à vida. As gerações de animais domesticados foram sendo descartadas. De uma forma vaga, ele recordava as experiências ocorridas aos primeiros de sua raça, retornava ao tempo em que os cães selvagens corriam em alcateias através das florestas primitivas e matavam seu próprio alimento depois de persegui-lo até a exaustão.
não foi absolutamente difícil para ele aprender a lutar com a tática dos lobos, de cortar, retalhar, morder rapidamente e então saltar para fora do alcance do adversário. Era a maneira como combatiam seus antepassados esquecidos. E quando, nas noites frias e calmas, ele apontava o focinho para uma estrela e uivava longamente como um lobo, eram seus ancestrais, mortos e transformados em poeira, que apontavam os focinhos para as estrelas e uivavam através dos séculos por meio de sua garganta. E assim, como um sinal de que as ações da vida são apenas o espernear de fantoches, as antigas melodias surgiram dentro dele e ele tomou posse de sua herança, e recuperou tudo quanto seus antepassados lhe haviam legado porque os homens haviam descoberto um metal amarelo no extremo norte, e porque Manuel era um auxiliar de jardineiro cujo salário não ia além das necessidades de sua esposa e de várias pequenas cópias de si mesmo.